Eles pensaram que tudo estava resolvido, até serem parados no caminho de volta. Um copo de prata, um nome acusado, e o pânico se instala. Mas é no momento mais tenso que Judá faz algo impensável, e José, pela primeira vez, vê que os corações à sua frente não são mais os mesmos. Depois de tudo o que viveu, José sabia que havia um momento inevitável em sua história: o confronto com o passado. Mas ele não queria apenas reencontrar seus irmãos. Ele precisava saber se eles tinham mudado. Se o que fizeram com ele anos atrás seria repetido ou transformado. Foi por isso que, antes de revelar quem era, José preparou um último teste, um plano minucioso, simples e profundo. Esconder seu copo de prata no saco de Benjamim, o irmão mais novo, o novo favorito de Jacó. O alvo era claro: ver como os irmãos reagiriam diante do risco de perder outro filho amado do pai. A cena se desenha como um filme. Os irmãos partem do Egito com os sacos cheios de trigo, pensando que tudo estava resolvido. Mas logo são surpreendidos por guardas do palácio. A acusação: roubo. O objeto: um copo de prata. E quando a busca começa, o medo se espalha, até que o copo é encontrado, no saco de Benjamim. É nesse momento que tudo muda. Rasgando as roupas em desespero, os irmãos voltam à presença de José. Mas o que acontece a seguir é um dos momentos mais intensos e comoventes de toda a Bíblia. O peso da culpa, o medo de repetir os erros do passado e o surgimento de um novo homem, Judá. Neste capítulo, não vemos apenas um teste sendo aplicado. Vemos uma alma sendo transformada. Vemos o orgulho sendo quebrado. Vemos o amor sendo colocado acima do ego. E é aí que a redenção começa a florescer. Porque antes da revelação vem a prova. E antes do perdão vem o arrependimento. A manhã mal havia clareado quando os irmãos de José partiram do Egito. O alívio era palpável. Simeão havia sido libertado. Benjamim estava seguro. As sacas estavam cheias de trigo. E por um instante parecia que a tempestade finalmente havia passado. Mas o que eles não sabiam é que a prova mais difícil ainda os aguardava no caminho de volta. Antes da partida, José dera uma ordem secreta a seu mordomo: encha os sacos desses homens com o máximo de trigo. E coloque meu copo de prata, o copo da minha mesa, dentro do saco do mais novo, Benjamim. Era o copo pessoal de José. Um símbolo de autoridade, um objeto que no contexto egípcio carregava mais do que valor, carregava poder. Os irmãos seguiram viagem sem saber de nada, mas pouco depois de deixarem a cidade, guardas do palácio os alcançaram. As palavras foram secas, firmes, ameaçadoras. Por que pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor? O choque foi imediato. Nenhum deles compreendia do que estavam sendo acusados. Com confiança, responderam: nunca faríamos isso. Se encontrarem esse copo com algum de nós, que este morra e os outros se tornem escravos. Era a segurança de quem, honestamente, acreditava estar limpo. Mas a busca começou. E um a um os sacos foram abertos, o suspense crescia, os olhares se cruzavam e o coração batia mais rápido. E então, o impossível aconteceu. No saco de Benjamim, o mais jovem, o mais inocente, o mais amado de Jacó, lá estava o copo, o mesmo que José havia mandado esconder. O silêncio foi absoluto, o desespero caiu como tempestade. Os irmãos, como que paralisados, rasgaram as vestes. Um gesto de luto, de indignação, de desespero profundo. Eles não fugiram, não se esconderam, não abandonaram Benjamim. Pelo contrário, todos retornaram à cidade. Todos voltaram à presença de José. Foi um gesto pequeno aos olhos humanos, mas imenso aos olhos de José, porque anos atrás bastou um manto colorido para que o abandonassem. Agora, nem mesmo uma acusação grave os fez deixar o mais novo para trás. O plano de José começava a cumprir seu objetivo.
O teste havia sido lançado, e pela primeira vez ele viu algo diferente nos olhos dos irmãos. Havia medo, sim, mas também havia união, havia dor e não mais indiferença. O copo revelava mais do que um roubo. Revelava que os homens diante dele talvez já não fossem os mesmos. Eles retornam. 10 irmãos hebreus entram novamente nos portões do Egito, não mais como compradores de trigo, mas como homens marcados pela culpa e pelo medo. Seus rostos carregam a mesma dor de quando rasgaram suas roupas. E ao chegarem à presença de José, não dizem nada, apenas se prostram. Não há mais argumentos, só entrega. José observa em silêncio. Está diante dos mesmos homens que um dia o jogaram em um poço. Mas agora eles estão curvados, angustiados, e não por si mesmos, mas por Benjamim. A cena é poderosa, porque o que antes foi motivado por inveja, agora é regido por arrependimento. O tempo parece ter feito o que palavras não conseguiram. Judá, mais uma vez, toma a dianteira. Ele não tenta explicar o inexplicável, não acusa, não se esquiva. Suas palavras são simples, mas carregadas de peso. O que poderemos dizer ao meu Senhor? Como nos justificaremos? Deus descobriu a culpa dos teus servos. Ele não fala de roubo, ele fala de consciência. A frase é mais do que uma confissão, é um reconhecimento espiritual. Judá entende que mesmo que não tenham roubado o copo, há uma culpa mais antiga que paira sobre todos eles. A venda de José, a dor do pai, o silêncio que guardaram por tantos anos. E agora parece que o juízo finalmente os alcançou. José, mantendo sua identidade oculta, responde com uma sentença que corta o coração dos irmãos. Longe de mim fazer isso. Somente aquele com quem foi encontrado o copo ficará como meu escravo. Os demais podem subir em paz para junto de seu pai. Era o teste final. Eles seriam livres se abandonassem Benjamim. Naquele instante, o passado volta com toda a força. Anos antes, tiveram a chance de livrar-se de um irmão e o fizeram. Agora, têm a chance de livrar-se novamente. Mas o que farão? Cada segundo de silêncio pesa como toneladas sobre os ombros de José. Seu plano está funcionando, mas seu coração começa a estremecer. Ainda sem saber que estão diante do irmão perdido, os filhos de Jacó enfrentam o dilema que definirá não apenas seu futuro, mas o destino da família inteira. E é aqui que o verdadeiro caráter começa a brilhar. Porque o que vem a seguir é uma entrega que mudará tudo. Judá dá um passo à frente. Ele se aproxima de José com reverência, mas também com coragem. O governador do Egito, que os olha com aparente frieza, está prestes a ouvir um dos discursos mais comoventes de toda a Escritura. Porque Judá não fala apenas com palavras. Fala com a alma de quem já viu o pai sofrer demais. Ele começa lembrando de tudo. Do pedido do governador, da hesitação do pai, da dificuldade de trazer Benjamim. Conta como Jacó se apegou ao filho mais novo, como sua vida está entrelaçada à dele, e como perder Benjamim seria como perder o próprio ar. A alma dele está ligada à alma do menino, diz Judá, e essa frase ecoa como poesia de dor. Judá abre o coração, diz que o pai ainda sofre por um filho perdido, que um dia, sem imaginar a verdade, Jacó viu um manto ensanguentado e acreditou que José havia sido devorado por feras e que desde então nunca mais foi o mesmo. A lembrança vem carregada de culpa e José, ao ouvir tudo aquilo, luta para conter as lágrimas. Judá não tenta se justificar. Ele clama, suplica. Diz que se Benjamim não voltar, o pai morrerá de tristeza. Quando ele vir que o menino não está conosco, morrerá. Não é uma frase dramática, é um retrato fiel de um pai que perdeu demais.
e que agora mal se sustenta com a esperança frágil de ver o filho mais novo retornar em paz. O tom muda. Judá agora fala de si. Lembra a promessa que fez ao pai: se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do meu pai por toda a minha vida. E nesse instante ele faz o impensável. Se oferece no lugar de Benjamim. Por isso, peço que teu servo fique como escravo no lugar do rapaz, e que ele volte com seus irmãos. A cena é carregada de redenção. Aquele que um dia sugeriu vender José, agora se oferece para ser escravo no lugar do irmão mais novo. Aquele que foi responsável por romper o coração de Jacó, agora implora para poupá-lo da dor final. Judá não é mais o mesmo, e diante de José, tudo isso se torna evidente. A defesa de Judá não é apenas uma fala, é uma entrega. É o sacrifício de alguém que finalmente entendeu o valor da família, o peso do arrependimento e o preço da responsabilidade. José escuta, e por dentro algo começa a quebrar. Porque não há como ouvir esse tipo de amor e permanecer o mesmo. O silêncio é absoluto. Todos olham para Judá. Ele está curvado, de coração exposto, falando não como alguém tentando negociar, mas como alguém disposto a se entregar. Permite, eu te peço, que eu fique como escravo em lugar do rapaz. A oferta não é simbólica, é real. Judá se coloca na linha de frente, pela vida do irmão, pelo coração do pai. Anos antes, ele havia se calado enquanto José era vendido. Assistiu o desespero do irmão sem mover um dedo de misericórdia. Viu o sofrimento do pai e não teve coragem de dizer a verdade. Mas agora, tudo é diferente. O homem diante de José é outro, marcado pela dor, sim, mas moldado pela responsabilidade e pela culpa redimida. Judá não tenta convencer José com lógica, ele fala com emoção. Ele diz: como poderei eu voltar para meu pai se o rapaz não estiver comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá a ele. É o clamor de quem ama, de quem finalmente entendeu que proteger quem se ama vale mais do que proteger a si mesmo. Essa entrega é poderosa, porque ela revela que a mudança verdadeira não se prova com palavras bonitas, mas com ações corajosas. Judá não apenas diz que mudou, ele se coloca no lugar, assume a dor, se entrega, pela honra da família, pelo bem de Benjamim, pela memória do que fez com José. José escuta tudo, e por dentro, cada frase de Judá rasga mais um pedaço do que restou de seu disfarce. Ele vê diante de si o irmão que antes o traiu, agora disposto a se sacrificar. E mais do que isso, vê nos olhos dos outros irmãos a união que nunca existiu antes. O egoísmo se foi. O orgulho deu lugar à compaixão. A culpa virou arrependimento sincero. A postura de Judá é, na verdade, o espelho do que Deus faz por nós. Um homem se oferecendo no lugar de outro, assumindo a culpa, protegendo o inocente. O gesto de Judá não é apenas familiar, é profético, porque através dele nascerá uma linhagem, e dela um rei, e desse rei um salvador. O sacrifício de Judá é a resposta que José precisava, a confirmação de que o passado não se repetiria, a prova de que o coração de seus irmãos havia mudado. E ali, naquele instante, o governador do Egito já não consegue mais ser apenas um observador, porque quando o amor se entrega, até o mais ferido começa a ser curado. José está diante de um dilema que nenhum governante, nenhum irmão, nenhum homem comum enfrentaria com facilidade. Ele vê Judá prostrado, oferecendo-se como escravo. Ele olha para os outros irmãos todos de pé, esperando, temendo, mas permanecendo juntos. E então ele percebe: o que precisava ser provado já foi. O silêncio naquele salão não é apenas reverente, é sagrado. Um espaço invisível é criado entre a dor do passado e a redenção do presente. José segura as lágrimas, respira fundo,
Seu rosto, antes austero, agora carrega a fragilidade de um coração quebrantado. O homem mais poderoso do Egito está prestes a se tornar irmão novamente, mas ainda não. Ainda falta um instante. José não quer se precipitar. O momento da revelação exige algo mais do que emoção. Exige entrega total. Ele observa Judá, ainda prostrado, e seu coração se aperta. Aquele que antes representava sua dor, agora se torna um símbolo de restauração. O plano de José foi mais do que uma estratégia, foi uma jornada. Ele não queria vingança, queria verdade. Queria saber se seus irmãos ainda carregavam o mesmo veneno, ou se haviam sido transformados pelo tempo, pelo arrependimento, pela ausência. E agora ele sabe. Eles mudaram. Todos mudaram. Inclusive ele. Por dentro, José está em ruínas. Seu corpo permanece imóvel, mas sua alma já grita. Ele quer abraçar, quer falar, quer se libertar da máscara e, ao mesmo tempo, quer saborear aquele instante que esperou por tantos anos. O momento em que finalmente poderia ver com os próprios olhos que a família não estava perdida. Os guardas olham sem entender. Os irmãos, silenciosos, aguardam a resposta do governador. E José, com o coração acelerado, começa a tremer. Seus olhos enchem-se de lágrimas. A garganta trava. O peito se comprime. Ele segura tudo o que pode, mas o choro está por vir, porque quando a verdade chega, ela não bate. Ela transborda. Estamos a segundos de um dos momentos mais impactantes de toda a Bíblia. Mas antes da revelação, há essa pausa sagrada, esse respiro, esse milagre silencioso. José viu o que precisava ver. E agora, o tempo da verdade está prestes a romper as muralhas que ele mesmo construiu. A reconciliação está a um suspiro de acontecer. A prova final não foi sobre um copo de prata, foi sobre corações. O plano de José revelou não apenas a mudança de Judá, mas a transformação de toda uma família. O silêncio, o sofrimento, a culpa guardada por anos, tudo veio à tona diante de um gesto de amor e sacrifício. Judá se ofereceu, os irmãos se uniram, e José viu que o que o separava deles já não era mais o passado, mas apenas a dor não curada. O tempo, a dor e o arrependimento haviam feito seu trabalho. E agora, o que restava era um passo, o perdão, a reconciliação. Deus não apenas restaurou corações, Ele preparou o cenário perfeito para que a verdade emergisse no tempo certo. E José, diante da entrega de Judá, já não tem dúvidas. Sua família está pronta para ser restaurada. E o tempo da revelação está prestes a chegar. Se esse capítulo tocou o seu coração, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa acreditar que o arrependimento verdadeiro ainda transforma histórias. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente, porque no próximo episódio o segredo será revelado e a reconciliação vai emocionar você como nunca antes.